Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, nesta quinta-feira, para mais um banquete de luz para os nossos espíritos tão sequiosos, né? Desse alimento que todas as quintas-feiras a gente tem através de alguém muito especial que é convidado e vem aqui e serve aquele banquete para todos nós. E hoje nós temos uma convidada muito especial que daqui a pouco nós vamos apresentar para todos. Eu vou iniciar fazendo a leitura de uma página edificante, logo após passarei a palavra para o Márcio Costa, e em seguida nós então faremos a nossa convidada da noite. É do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, através da abençoada mediunidade do nosso Divaldo Franco, a lição 78. Se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo, conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora percas, conseguirás mais tarde. Quanto te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu futuro. Márcio Costa, por favor. Boa noite a todos. Com muita alegria, vamos reunir nossos pensamentos agora, sintonizarmos da maneira mais calorosa do amor, na paz, com essa espiritualidade sublime de amor e luz que acompanha os nossos trabalhos e tantos trabalhos de tantos irmãos. Irmãos da Agenda Espírita Brasil e tantos outros que nos acompanham. Que possamos unir nossos laços mentais como mãos dadas nesse país imenso, nesse Brasil e nesse mundo afora, fazendo uma corrente de paz, do bem, do amor, principalmente nesse momento agora, em que se finda mais um ano do plano físico. Que possamos agora emanar os nossos pensamentos mais sublimes e mais sutis no sentido do amor, da caridade e da paz. Irmanados nesse momento de prece, agradecemos sempre a orientação maravilhosa da espiritualidade de amor e luz, que segue os caminhos do Evangelho do nosso Divino Mestre Jesus. E a Ele conclamamos humildemente que possa iluminar a nossa irmã que vem carinhosamente trazer uma palavra de luz para todos nós e que possa também iluminar todos os lares, todas as casas que nesse momento estão conosco, trazendo muito mais luz e amor para todos nós. Que estejamos em paz e que iniciemos com a permissão do amado Pai, do nosso também Divino Mestre dessa espiritualidade, os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, então é hora de nós trazermos para vocês a nossa convidada de hoje, que é a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecida, a nossa Marta Antunes. É ela quem vai hoje trazer o banquete para nos servir. A Marta, algumas coisinhas do seu currículo, era microbiologista aposentada, vice-presidente da FEB, área de unificação, escreve para o Reformador, onde mantém uma sessão em dia com o Espiritismo, uma sessão muito bacana. Supervisiona também o programa O Evangelho Redivivo. Isso e tantas outras coisas que ela faz, que ela produz. Ela que é uma pessoa conhecida em todo o Brasil, todo o movimento espírita. Então, nós, em nome de todos os amigos que estão conosco e toda a agenda espírita, e abraçamos Marta, desejando que seja muito bem-vinda e passamos agora a palavra a você. Uma boa noite, muito obrigado por ter
nos atendido ao convite. Muita paz. Eu que agradeço, Francisco, o convite que você e os demais companheiros nos fizeram nesse dia 31 de dezembro, que nós estamos encerrando com chave de ouro, porque estamos falando um tema fundamental, importantíssimo, que é de Jesus, nosso guia e modelo da humanidade terrestre. Agradeço a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo, irmãos e irmãs, por essa oportunidade de nós falarmos sobre um tema que nos é muito caro ao coração. Ainda que o muito que possamos falar, ainda fica muito aquém. Há muito a dizer sobre o Cristo e compreendemos que devido à nossa imperfeição espiritual, que ainda caracteriza a maioria dos habitantes do planeta, nós ainda estamos muito distanciados desse conhecimento de quem é realmente Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Mas, enquanto nós trabalhamos por essa melhoria, por esse aprendizado, que ocorrerá, obviamente, ao longo das encarnações e nos estágios no plano espiritual, eu gostaria de enviar a todos, antecipadamente, não só a nossa saudação e gratidão, mas o meu abraço muito carinhoso, muito fraterno, rogando ao Senhor Jesus que continue nos abençoar. E que 2021 seja um ano de nobres realizações na prática do bem. Bem, meus amigos, desculpa um pouquinho da tosse. Nós temos aqui para falar de Jesus, guia e modelo da humanidade terrestre, como consta na questão 625 do Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo. Mas nós, de uma forma mais abrangente, como eu falei antes, na introdução, nós perdemos muitas oportunidades ao longo das vidas passadas, e possivelmente nessa encarnação, de deixar que o Evangelho entrasse, entranhasse em nosso ser. Nós guardamos uma tradição e que adquirimos nas religiões formais, nas nossas passagens pelas religiões formais, e que se refletem de forma atávica nos nossos comportamentos, ainda que sejamos espíritas, e não que o espiritismo seja melhor que os demais, mas nos mostra uma outra realidade, nos esclarece à luz da verdade, à luz da lógica, do entendimento, que nós não podemos imaginar um governador espiritual do planeta, como nos fala Emmanuel, alguém, um espírito superior de evolução cósmica, que está nos levando à perfeição espiritual, que está nos conduzindo à perfeição espiritual. Nós não podemos imaginar que um ser desse possa ser adorado na forma de imagens, de manifestações de culto externo. São manifestações atávicas que nós ainda trazemos, mesmo no nosso meio espírita, que preconiza que nós devemos conhecer o Cristo e a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, além da letra, o sentido espiritual. Mas nós estamos aprendendo e aos poucos nós vamos chegar lá. Então, apenas assim, para ter um pequeno retrospecto em termos de história, para nos fazer situar melhor, o Espírito Emmanuel, o venerável Espírito Emmanuel, nos lembra, na obra A Caminho da Luz, que até aquele momento, pelo menos, ele tinha notícia de 2 reuniões
que tinham ocorrido nos planos, nos altos planos da vida. E ele fala, ao falar dessa reunião, ele nos lembra que nas tradições do mundo espiritual, como Emmanuel fala, nas tradições do mundo espiritual, existe a informação, o esclarecimento, que todos os fenômenos, todos os acontecimentos, todas as transformações, tudo que acontece no nosso sistema da comunidade planetária do qual a Terra faz parte, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor, por Deus, pelo Pai Celestial, por Deus, aos quais foram concedida a responsabilidade de dirigir mundos, de serem responsáveis pelo processo evolutivo do espírito, que nasce simples e ignorante, para se transformar no ser angélico, o espírito puro, onde é detentor de todas as perfeições, no campo intelectual do conhecimento e no campo moral. Então, Cristo é um desses espíritos, faz parte dessa comunidade e eleito pelo Senhor. Então, quando nós falamos Cristo, uma palavra que significa o Messias, o enviado de Deus, e que Emmanuel coloca essa palavra espírito, eleitos pelo Senhor da vida, mostra que não é um espírito que está, digamos assim, representado, reduzido, até amesquinhado, podemos dizer, por simples simbolismos. Então, ainda que nós estejamos milhões de anos-luz de entender a personalidade de Jesus, a sua maneira de ser, a sua evolução, mas nós podemos aprender com ele que era simples e manso de coração. Mas Emmanuel nos fala, reportando a Caminho da Luz, que até aquele momento ele sabia que tinham ocorrido 2 reuniões com esses seres angélicos das comunidades, digamos assim, interplanetárias. Uma reunião, e o Cristo, obviamente, fazia parte, porque ele era um dos espíritos eleitos por Deus, foi quando começou aquela formação, ou a pré-formação, do que viria a ser o nosso planeta, o nosso sistema solar. O nosso sistema, os planetas que compõem, os planetas e os astros que compõem o nosso sistema solar. Então, naquele momento muito inicial, em que estava começando a se deslocar um tipo de energia, um bloco material, vamos dizer assim, que viria a formar o orbe terrestre, que se desprendia daquela nebulosa, né, imensa, da nebulosa solar, o Cristo recebeu e aceitou a missão de implementar, de se responsabilizar pela evolução do que aconteceria no planeta Terra. O planeta Terra que estava na sua fase primária, incandescente, se deslocando da nebulosa solar. Então, a gente percebe que é algo que antecede muito, há milhões e milhões de anos. E naquele momento, quando Cristo assumiu esse compromisso junto ao Pai e Criador Supremo, ele estava se responsabilizando, obviamente, junto com outros colaboradores diretos, não só pela evolução humana, que nós somos relativamente jovens como espécie no planeta,
pouco mais de 400 mil anos. Então, nós somos relativamente jovens, mas responsáveis pela evolução de tudo que aconteceria no planeta. As suas formações, a sua estrutura, a sua atmosfera, o seu solo, as águas, o rio, tudo, tudo. A natureza, os seres não inertes, como os minerais, os seres vivos, até chegar ao ser humano. Então, não foi um processo que ocorreu de um dia para outro e aleatoriamente, tudo seguindo uma ordenação sábia, poderosa. Então, com isso, a gente já percebe que o planejamento dos destinos da Terra estava sendo realizado há muitos e muitos e muitos anos atrás. Quando nós falamos que nesse planejamento divino, que o Cristo já saberia como é que seria tudo o que aconteceria aqui, quando da criação do homem, do ser humano, o ser humano, logo que ele foi criado, ele foi dotado de razão. A primeira coisa, razão e livre-arbítrio. Segunda coisa. A razão é a capacidade de pensar, de raciocinar. Coisa que não difere muito dos animais, porque os animais também têm uma inteligência, mas é uma inteligência chamada de pensamento fragmentário. O homem não. Criado, ele passou a ser uma pessoa que pensa, um ser que pensa, ainda que ele tenha características biológicas muito semelhantes aos animais, muito mesmo, está marcado no nosso DNA, mas pelo fato de ele conseguir ter um pensamento não fragmentado, mas contínuo, isso lhe proporciona a todo ser humano, mesmo aquele homem primitivo, a capacidade pensante de raciocinar. E com o raciocínio, várias consequências ocorrem. Quem pensa pode interpretar, pode deduzir, pode analisar, pode comparar, pode estabelecer uma conclusão. Os animais não fazem isso, ainda que tenham uma inteligência fragmentária, alguns menos fragmentárias, como os chimpanzés, que são considerados ainda hoje abaixo do homem, o animal mais inteligente. Mas esse pensamento contínuo ofereceu ao ser humano essa capacidade pensante, interpretativa, deduziva e, em segundo lugar, criado simples e ignorante. A ignorância, quando fala simples, porque ele tinha essa capacidade pensante, mas ela estava embrionária, ela estava começando a se manifestar. Ele precisaria da experiência, das vivências, inúmeras e inúmeras vivências reencarnatórias, para apurar, para ampliar o seu conhecimento. Ele era ignorante porque ele ignorava as leis de Deus, ainda que essas leis, no momento em que fomos criados, estivessem impressas no nosso íntimo, a voz da consciência. Aquela voz que nos diz se estamos fazendo uma coisa certa ou errada. É a voz do instinto que reage, a voz da consciência, que nos mostra que aquele caminho que devemos seguir é bom ou ruim, se aquela escolha que devemos fazer é boa ou ruim. Obviamente que no passado, lá no homem primitivo, ele era muito limitado.
A ignorância era muito generalizada, desconhecia muitas coisas, inúmeras coisas. Ele tinha um mundo para ser descoberto. Então, foi criado simples e ignorante, né? E ele era inteligente, ele tinha uma inteligência porque era um ser pensante, mas a capacidade intelectual dele era muito pequena, porque ele não tinha conhecimento. Maior a capacidade intelectual define o homem que tem mais conhecimento. E à medida que essa capacidade intelectual vai ampliando, a inteligência vai sendo aprimorada. Então, ele desenvolve meios para entender, para lidar com aquelas informações, com aqueles conhecimentos que o intelecto lhe permite. A sua inteligência seleciona no universo daquelas informações, do conhecimento, o que é importante para ele fazer o quê? Escolher. Para ele desenvolver a sua capacidade de escolha. E capacidade de escolha que é denominado livre-arbítrio. Então, o homem ignorante, primitivo, ele tinha inteligência, mas ele não tinha desenvolvido conhecimento, então a sua capacidade intelectual era mínima. Ele errava muito e ele agia mais pelo instinto. O instinto da alimentação para a sobrevivência da espécie, o instinto da reprodução para a perpetuação da espécie. Mas ele reagia, em termos de inteligência, de uma forma muito primária, porque o conhecimento era limitado. Agora, nós que vivemos numa sociedade moderna, já no século XX, nós temos uma quantidade de conhecimento em todos os sentidos, em todas as áreas, que não nos permite mais, ou que nos fornece condições para errarmos menos. Porque esse conhecimento, essa capacidade intelectual, aprimorando a nossa inteligência, nos fornece meios, recursos para fazer escolhas mais sensatas. Nossas encarnações de sofrimento, provacionais, muitas expiatórias, resultam de más escolhas. E isso nós estamos falando apenas no campo do conhecimento, do aprimoramento da inteligência, é uma palavra que Emmanuel usa, aprimoramento da inteligência. Mas, em determinado momento da nossa caminhada evolutiva, que muitos autores falam que era uma caminhada mais horizontal, nós estávamos como se estivesse caminhando em linha reta, porque nós estávamos buscando conhecimento, o aprendizado, para saber lidar com o outro, para saber lidar com a natureza, para saber lidar com si mesmo. E aí, nós vimos da primitividade, do homem da caverna, nós chegamos a uma sociedade muito organizada, chamada civilizada, que até no Livro dos Espíritos tem essa pergunta, se pode-se dizer que são povos civilizados, onde ocorrem tantas ações contra o bem. Então, aí, a palavra bem, ela começa a ter um propósito diferente. Ela é quando o homem inicia, segundo alguns estudiosos, a sua caminhada vertical em direção a Deus. É quando o homem começa a compreender com todo aquele conhecimento que ele tem da vida, da natureza, de si mesmo e do outro, ele começa a perceber que tem algo muito superior a tudo. Então, ele começa a criar as ideações de Deus. Antes eram ideias politeístas, de vários deuses, mas já era um aprendizado. Depois, entre aquelas ideias politeístas, começaram a aparecer, por exemplo, na Grécia,
na mitologia grega, o chamado Deus desconhecido, o Deus desconhecido que era o Deus supremo, que nós chamamos hoje o nosso Criador. Então, são ideias que eles começaram, nós não podemos fazer isso, nós não podemos nem fazer com que criar uma semente de uma árvore, nós não podemos criar uma flor, e ainda precisamos pegar os elementos da natureza, os códigos genéticos da natureza para fazer reproduções em laboratório, e fazemos más reproduções, em grande parte. Então, é quando o homem começa a se ligar a Deus. Então, Emmanuel fala que a primeira reunião desses seres angélicos da comunidade cósmica, eles se reuniram para definir o sistema solar e outros, por certo, e entre eles o nosso planeta, que foi Jesus que recebeu essa missão de cuidar de todos nós, da nossa evolução. Mas Emmanuel fala que houve, muito tempo depois, uma outra reunião. Uma reunião em que se compreendeu que estava chegando o momento do homem sair daquelas ideias politeístas de vários deuses, do homem começar a entender a ideia de um Criador Supremo, ainda que algumas religiões, como a religião judaica, o judaísmo, trouxesse uma ideia de Deus único, que é o mérito que a comunidade judaica do judaísmo trouxe, de trazer com muita firmeza, com muita convicção, a ideia de um Criador Supremo, acabando com aquela imagem de vários deuses. Vários deuses. Então, com isso, nessa segunda reunião, Jesus estabeleceu que ele viria. Porque o homem já conhecia, através da religião judaica, das tradições, das escrituras, da Torá, das normas estabelecidas pelos profetas, pela lei de Moisés, que tinha trazido o decálogo, os 10 mandamentos, mas que se fundamentava, sobretudo, ou em especial, na justiça. E muitas vezes, devido aos poucos recursos intelectuais e a imperfeição do ser humano, muitas daquelas lições que os profetas inspirados transmitiam, mediunicamente, o próprio Moisés, o Decálogo, aquelas lições, aqueles esclarecimentos eram trazidos de uma forma eram interpretados de uma forma muito literal. Muito literal. Não vê o que estava por detrás. Então, apesar de não ser a lei de Italião, que é um pouco diferente da lei de causa e efeito, porque a lei de Italião é olho por olho, dente por dente, olho por olho, com ferro que fere, com ferro será ferido. Enquanto a lei do livre-arbítrio de causa e efeito, a pessoa pode reparar através da lei do amor. Mas isso só foi inovado, só apareceu com Jesus. Até então era aquela justiça rígida, rigorosa, de olho por olho. Então, nós estávamos lendo há pouco tempo um texto, meus irmãos e irmãs, e eu fiquei assim, meu Deus, como que eram difíceis as coisas. Uma pessoa, por exemplo, que quisesse fazer uma caridade, estou falando no meio do judaísmo, na tradição religiosa do judaísmo, antes do Cristo, ou à época do Cristo. A pessoa queria fazer a caridade. Digamos que uma pessoa, uma mulher, ela ficou viúva, com filhos, sem bens. Ou então, mesmo que não fosse uma viúva, fosse um homem mesmo, que estivesse com grandes necessidades de ordem material. Não tinha como se alimentar, não tinha como sobreviver, não tinha como
alimentar, cuidar, sustentar a sua família. Então, eles iam até a sinagoga ou no templo em Jerusalém, ia na igreja deles, né? E imploravam aos dirigentes, aos rabinos, membros do Sinédrio, um deles, para auxiliá-lo. E eles conseguiam auxiliar. Mas a forma como era auxiliada é uma coisa assim. Realmente, a gente lendo os textos, a gente lendo, meu Deus, como era difícil. Como que é? A pessoa que ia ser beneficiária da caridade do outro ficava num ponto mais alto dentro da igreja, dentro da sinagoga, em destaque, para que todos pudessem vê-la. E aí aquele que seria o benfeitor, ou aqueles que serviriam de benfeitores, que iriam ajudá-lo para ele se restabelecer, para ele poder manter a sua família com um pouco de dignidade, faziam discursos, pregavam o benefício que eles estavam fazendo àquela criatura. Essa pessoa que não tem como se manter, que precisa de auxílio, essa pessoa que não tem. Então, colocava isso o tempo todo, destacava. Imagina a pessoa que está precisando, que está vendo a sua família perecer de fome, de necessidade, e o benfeitor ficar dizendo os benefícios que vai dizer, como que a pessoa era humilhada, ultrajada, não podia falar nada, não se agradecer. Então, é um pequeno episódio que a gente vê da imensa reforma que Jesus trouxe. Era justiça, sim, fazer o bem, segundo os profetas, segundo o Decálogo, fazer o bem, ajudar o que está desamparado. Mas a gente precisava fazer a justiça com amor, não humilhando, não sabendo a mão direita o que faz a esquerda. Então, eu quero que os irmãos e as irmãs percebam que Jesus, quando ele chegou nesse cenário, filho de um humilde carpinteiro, ele se tornou um revolucionário. Desde a primeira vez que ele apareceu e abriu a boca, ele já estava condenado por aqueles homens vaidosos, pelos fariseus, escriba, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Que pregavam o bem, falavam do bem, dizia do bem, citava as escrituras de cor e salteado, mas na hora da ação, de fazer efetivamente o bem, eles eram hipócritas, eles não faziam nada, eram vaidosos, eram arrogantes. Então, quando Jesus chega nesse cenário, que foi a segunda reunião que ocorreu dessa comunidade cósmica, ele vem no ato de sacrifício por imenso, que nós não temos nem condição ainda de interpretar o sacrifício dele. Ele veio para mostrar, a ensinar, exemplificar a lei de amor. Deve haver justiça, porque a justiça divina não falha, mas ela é generosa, ela é misericordiosa. Então, nós temos muitos exemplos nas lições do Evangelho, a parábola do bom samaritano, né, que representa o exemplo de uma pessoa que é perseguida, o samaritano, considerado herege, porque só aceitava os 5 livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés, não aceitava mais nenhum profeta, não aceitava mais nada, então era considerado herege, ninguém vivia isolados, mas foi o único que teve misericórdia de uma pessoa que ele não sabia quem era, caído no meio da estrada, que foi assaltado e ferido por malfeitores. Enquanto tinha passado um levita, tinha passado um doutor da lei por ali, e olhou, ficou com pena, mas ficou indiferente. Então, isto foi que Jesus, o guia e modelo da humanidade, trouxe e tem trazido para nós.
Mas nós somos maus aprendizes, volto a repetir, porque nós somos repetentes dessa escola da vida. Nós ainda estamos muito preocupados em ter as coisas, em ter pessoas, em ter poder, em ter posição, e não em ser alguém melhor, alguém que possa se transformar numa pessoa de bem, no homem de bem, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso tudo nos mostra que, ao longo da história da vida do Cristo e do estabelecimento do cristianismo, é mais fácil para os homens representá-lo numa forma assim, de adoração, preso numa cruz, crucificado, que é o símbolo que, particularmente, com todo respeito aos nossos demais irmãos cristãos, eu tenho uma impressão muito ruim dessa imagem do Cristo crucificado. O Cristo não está crucificado, Cristo está vivo entre nós, até literalmente falando, como consta nos evangelhos, na ascensão, na ressurreição dele. Então, quando Cristo vem para falar de lei de amor para espíritos endurecidos, muitos até mais cruéis, marginais, que inclusive atacaram os herdeiros dele, os ancestrais, atacaram até os profetas, como o próprio João Batista, que foi o último dos profetas, que por uma vaidade enorme, uma imaturidade emocional, uma infantilidade e um espírito que não estava voltado para o bem de Herodes, entregou, mandou decapitá-lo. Então, o último dos profetas do judaísmo, os próprios judeus, seus ancestrais, mataram, perseguiram, porque eles gritavam, eles falavam no deserto, de uma forma ou de outra, dentro das possibilidades dele, sobre a lei de amor que o Cristo, em pessoa, veio ao planeta para falar. Então, quando nós vemos o julgamento, a condenação, a crucificação, o desaparecimento do corpo na sepultura, o aparecimento às mulheres, depois aos discípulos e a ascensão espiritual, também chamada ressurreição, nós vimos que foi uma trajetória em que o Cristo desprezava ou não valorizava, sem escárnio, mas com simplicidade, a mínima manifestação de culto externo. Inclusive, no próprio texto do Evangelho, tem uma discussão, só para citar um exemplo, do jejum, sobre o jejum, que era imposto, era obrigado. E o Cristo não jejuava, nem aconselhava os seus discípulos, seus apóstolos, a fazer jejum. E ele é questionado sobre isso. Então, até para uma mesa, para se fazer uma alimentação, uma ceia, em uma mesa, tinha um lugar onde sentava A, B, ou C, ou D. Tinha um lugar, as pessoas que eram, vamos dizer assim, de socialmente mais inferiores, ficavam afastadas. As pessoas que tinham socialmente um maior poder, até quem servisse, até os servos que o servissem, na alimentação, tinha uma maneira, se era pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Veja como tudo era um ritual, tudo era um culto externo. E a coisa, com o passar do tempo, foi ficando em culto externo. De repente, nós chegamos na época de Lutero, na Renascença, ali para o século XV para XVI, em que nós vamos ver uma rebelião. Nós chegamos a um ponto que os padres, os próprios cardeais, né, os chamados doutores da igreja, eles não sabiam, eles não conheciam o Evangelho, não sabiam,
não tinham ideia do que estava escrito nos evangelhos. Os próprios, aqueles que escreveram os evangelhos e tudo aquilo, naquelas traduções que a Igreja Católica fez, todas aquelas traduções com Jerônimo, aqueles escribas que faziam aquelas cópias, os copistas, eles tinham que ser analfabetos. Eles tinham que saber copiar, eles eram copistas. Porque se eles fossem alfabetizados, ou bem alfabetizados, eles podiam interpretar, eles podiam saber o que estava falando. Então, eles eram apenas pessoas que copiavam. Então, veja, meus irmãos e minhas irmãs, em que ponto nós chegamos. Nós não podíamos mais nem ter acesso à mensagem do Cristo. Então, realmente, a rebelião do nosso irmão Lutero, apesar de todas as consequências que geraram, a guerra civil alemã e tudo, ela foi benéfica nesse ponto. Aí já estava reencarnado Gutenberg, e com Gutenberg, pela primeira vez, pôde-se publicar não só o Evangelho, mas também não só o Novo Testamento, mas o Antigo. E depois foi publicado a Bíblia, que hoje qualquer um de nós podemos ter acesso, qualquer pessoa, religiosa ou não religiosa, podemos ter acesso. Então, veja que as nossas conquistas são lentas. Quando nós lembramos que quantas guerras, quantos crimes horrendos foram cometidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Evangelho. Estava passando, até pouco tempo atrás, na televisão, uma série em que mostrava sobre as cruzadas. Meu Deus do céu, santa ignorância. Eles eram os defensores do templo, os cruzados, não só os cruzados, mas, sobretudo, em especial, um grupo de religiosos chamados templários. Defensores do templo matavam, cometiam assassinato, cometiam mentira, apegados excessivamente às coisas transitórias do mundo. Então vem o Cristo, o nosso Messias, e nos transmite a lei de amor. A lei de justiça, sim, porque ela vai acontecer independente da vontade do homem. É o próprio homem que, com as suas escolhas, que determina como é que a justiça vai ser aplicada. Mas a misericórdia de Deus nos permite que os atos criminosos que tenhamos optado por executá-los, a misericórdia de Deus permite que nós paguemos esses atentados contra a lei de Deus aos poucos. Porque vê que nós não teríamos condições de arcar de uma existência só, são poucos os espíritos que assim o fazem, de reparar os seus delitos. Então, Jesus, o nosso guia e modelo da humanidade, traz uma doutrina, não só ela é pregada, mas ela é vivenciada, que é a lei do amor, o amor de Deus, que abrange a todos. Eu quero que os irmãos e as irmãs imaginem como que era Jerusalém daquela época, aquela região de Israel daquela época. Nós tínhamos, de um lado, o invasor romano. O invasor romano que estava pouco ligando para o sofrimento, para as necessidades, para as conquistas dos judeus. Ele era um invasor, ele era um conquistador, queria tirar recursos para enviar para Roma, que era a sede do império. Do outro lado, nós temos um governador, que seria um administrador, chamado Herodes, e todos os seus descendentes depois, que também estava pouco ligando para o povo, que vivia de bajulações com o romano, apesar de odiá-los. Vivia no seu palácio, o palácio que Herodes mandou construir, é uma coisa de contos de fada, de ficção científica. As inúmeras alas, o tamanho. Iria viver
naquelas coisas, naquele meio, ele era importante, ele era o governador, foi indicado pelo invasor, por César. Então, ele estava um pouco ligando para o povo, para as necessidades das pessoas, que era a maioria. Em terceiro lugar, nós tínhamos os religiosos, os 72 membros do Sinédrio, com todas as castas sacerdotais, os anciãos, e que tinham que pagar o tributo ao templo, mas não era só aquela cota que ainda hoje algumas igrejas cristãs falam, você tem que pagar uma cota mensal. Você tinha de pagar sobre tudo. Tudo. Se você pedisse uma prece, tinha que pagar. Se você quisesse, alguém que morreu, por exemplo, tinha que fazer um sacrifício, tinha que pagar do mercador que vendia pomba, você tinha que pagar para ele, e depois tinha que pagar lá dentro, porque você tinha que fazer a oferenda. Então, no final, aqueles fariseus, aqueles saduceus, todos viviam, os escribas, que viviam, que exploravam das pessoas, que pagavam imposto. O judeu tinha horror de imposto, mas ele cobrava em número de... Então, sobrava, vamos dizer assim, entre aspas, como eles diziam, o resto, de uma maneira pejorativa, sobrava os judeus miseráveis, pobres, que vivia entre o invasor, entre o governador e entre os religiosos, que para tudo cobrava, até para pensar por certo, lógico, até para proferir uma prece tinha que pagar. E aí também os chamados povos gentílicos, aqueles não eram gentílicos romanos, não, que vivia do invasor, não, aqueles gentílicos que moravam por ali, à sua volta, que eram dominados, que viviam numa situação de extrema dificuldade. Então, a gente vê que a situação, o Cristo encontrou esse cenário. E ele traz a lei de amor, não tenha dúvida que ele sabia que estava condenado, e ele anunciou 3 vezes ao longo da sua pregação. Então, a despeito do caráter reformador que a mensagem do Cristo traz, tem um caráter reformador, porque ele quer estar chamando as pessoas a praticar a lei do amor, não só de palavra, de gesto, mas em pequenos gestos, mas começar a pôr em prática a lei de amor. Então, era algo transformador. Então, ele foi considerado uma pessoa que devia desaparecer. E já começou a querer tirar a vida dele quando ele era criança, quando descobriu que aquela história dos sábios do Oriente que vieram procurando pelo Filho de Deus, e o Herodes mandou matar, fez aquela carnificina, matou inúmeras crianças abaixo de 2 anos, de 2 anos de idade para baixo. Então, por que ele mandou matar? Porque ele queria ficar naquela situação cômoda, de ter coisas, de ter prestígio, ainda que vivesse de bajulação e de subserviência ao invasor. Então, Jesus, efetivamente, ele não veio destruir a lei, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro, não veio destruir a lei, mas ele veio mostrar que a lei, que lei é essa que ele está falando? Ele não veio falar da lei dos judeus, ele não veio reformar, não foi mostrar que ele não podia reformar a lei de Deus. Ele queria mostrar que a lei de Deus ela é plena de amor, de misericórdia, e o perdão para que a pessoa possa se reestruturar, melhorar a sua caminhada para se tornar um ser espiritual superior. Porque essa é a nossa herança. É a nossa herança divina. Sair de simples e ignorantes a espíritos de grande evolução. Chegarmos aos píncaros da evolução. Mas
através da nossa luta, do nosso esforço, da nossa melhoria. Então, durante séculos e séculos, ainda persiste isso. É mais importante você, quando se fala de Deus, quando se fala de amor, quando se fala, é melhor fazer uma oferenda aqui, outra oferenda acolá. Por isso que naquela prece do fariseu e do publicano, ele fala, eu faço isso, eu jejuo não sei quantas vezes, eu pago tributo. Ele estava falando porque, para ele, aquilo que era servir a Deus. Então, meus amigos, Jesus veio mostrar, o guia e modelo veio mostrar para nós que a coisa não era bem assim. Nós tínhamos que sair dessa formalização, desse simbolismo, e começar, mesmo que com palavras, com pensamentos, com pequenos gestos, a nos transformar em pessoas melhores, né? Outra coisa, porque ele vê qual é a missão do Cristo, encaminhar a humanidade para o bem. Ele está seguindo uma diretriz divina e, graças a Deus, tem tido uma paciência cristã, uma paciência celestial divina com todos nós. Vai chegar um momento que nós estamos passando por essas tribulações, entre elas essa pandemia e outras que aconteceram no passado e outras que virão no futuro, porque nós iremos aprendendo a pôr em prática a síntese de todas as leis, inclusive do Decálogo, dos 10 Mandamentos, de todos os profetas que o Cristo nos ensinou. Ele reduziu todos os ensinamentos da antiguidade em tudo que existia para tornar o homem melhor, ele sintetizou no seu evangelho. Mas ele reduziu tudo num poder de síntese fenomenal em 2 mandamentos, aos quais nós não poderemos fugir, porque é a nossa destinação sermos felizes. Quais foram esses 2 mandamentos que resumiu todas as leis e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Olha, não existe algo mais fenomenal do que esses 2. Então a gente começa a ver como é que eu vou amar a Deus, como é que eu falo que amo a Deus e maltrato o meu próximo. Então ele mostra claramente que o próximo é o nosso instrumento de evolução. Para nós sermos boas pessoas, espíritos bons, para nos transformar em pessoas melhores, nós temos que usar esse instrumento divino chamado próximo. Sabendo perdoar, sabendo amar, sabendo ser caridoso, ser fraterno, ser tolerante. Engolir, usando um linguajar mais popular, engolir muitos sapos. Porque ele é o próximo é o nosso instrumento de melhoria espiritual. É através dele que vamos conhecer a Deus, que vamos vivenciar em espírito e verdade as leis divinas. Então, quando isso cai em nosso coração, no nosso íntimo, a gente fala, gente, eu estou fazendo tudo errado. E como é difícil nós nos desapegarmos do ter. Como é difícil, meu Deus do céu. Então, é um exercício permanente. Nós usufruímos, nós não vamos largar tudo, vamos abandonar, vamos viver na rua. Não, não é isso também. Nós temos responsabilidades com pessoas da família, com amigos, então nós vamos viver honesta, vamos procurar ter uma vida mais correta, mais digna. Segundo, como diz o próprio Cristo, aqueles fariseus que o queriam testá-lo, quando ele deu a moeda, ele pediu a moeda, quem que está aí? Tem a imagem de César. Então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que cumprir os nossos deveres profissionais, familiares, sociais, dar a César, dar ao mundo
cumprir os nossos deveres, na forma da lei, da forma da organização social que nós estamos inseridos. Mas nós temos que, sobretudo, dar a Deus o que é de Deus. Então, com isso, nós transcendemos a nossa existência, a nossa permanência entre nós. Outra coisa, outro ponto que eu destaquei aqui para vocês, que eu gostaria de, nesses minutos finais, porque é tanta coisa que a gente fica até assim, o que vai dizer? Ele é o guia, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Ele é o Messias, que até hoje os judeus não aceitam que ele é o enviado de Deus. Ele que foi previsto que depois ele enviaria outro Consolador, que nos faria, lá em João 15, que nos faria lembrar os seus ensinamentos e explicá-los. Então, veio o Espiritismo que nos dá esse esclarecimento. Agora, nós temos que começar, às vezes a gente põe a mão na cabeça, ai, meu Deus do céu, tenha paciência com a gente. Nós temos que começar a sair da teorização e começar a colocar em prática. E, nesse sentido, para nós finalizarmos, nós queremos lembrar que essa lei de amor, mesmo que para muitas pessoas seja uma palavra vã, uma palavra banal, nós vamos chegar até ela. Como na prece de Francisco de Assis, ou atribuída a Francisco de Assis, uma vez eu falei da prece de Francisco de Assis, e uma pessoa me escreveu falando que aquela prece não foi feita por Francisco de Assis. Não sei, nunca vi nada contrário. Mas, de qualquer maneira, se foi feita por Francisco de Assis, ou se ele inspirou numa prece existente, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então, veja que o movimento é em direção ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, como nos ensina o nosso querido Jesus. A mensagem, a mensagem do Evangelho, não tem nada de complicação, não tem fórmula, não tem culto, não tem nada. Ela é simples, ela é cristalina. Ela é cristalina. Então, com isso, nós podemos aprender, e graças a Deus, nessa encarnação nós somos espíritos, nós estamos aprendendo entrar no caminho certo e começar a interpretar melhor essa mensagem do Senhor, que ele não traz forma, não traz nada. Ele requer apenas que nós amemos uns aos outros. Que os meus discípulos sejam conhecidos por muitos se amarem. Essa é a lição que o nosso Cristo, nosso guia e modelo da humanidade, nos transmite a todos nós. Que Jesus nos abençoe por essa oportunidade, meus amigos, de falar um pouquinho da mensagem do Cristo, dando essa conformatação do que ela significa para todos nós, de qual caminho que devemos percorrer, qual trilho que devemos seguir nos planejamentos das nossas futuras reencarnações. Muito obrigada. Marta, você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Então, meus amigos, envolvidos nessas vibrações amorosas, de paz, de fraternidade, em que sentimos a presença de benfeitores amigos, que nos envolvem, que nos abraçam, que nos fortalecem, elevamos ao teu coração, Senhor, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Queremos, querido Mestre Jesus, agradecer por todas as bênçãos que tem acumulado a nossas existências. De hoje, de ontem, dessa encarnação, do passado e as futuras que virão. Por ser o nosso guia e modelo, por ser aquele que nos acolhe, um coração generoso e nos encaminhamos
a presença de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós confiamos no teu amor, nós confiamos no teu apoio, no teu auxílio. Mostra-nos quando estamos errados. Auxilia-nos, inspira-nos a fazer escolhas mais acertadas. Nós queremos, nós precisamos ser felizes. Porque nós queremos também levar a felicidade a outras pessoas, àqueles que compartilham a nossa existência. Mas nos ensina, Senhor, a ser bom, a ser manso, a saber esperar, aguardar, sobretudo realizar atos concretos no bem, ainda que pequenos. Ajuda-nos, Senhor, com a força do teu amor, da tua misericórdia, da tua tolerância. Em nome de Deus, nos ajude a colaborar na construção de um mundo melhor, ainda que a nossa colaboração seja mínima, semelhante a um grão de areia, ou menor do que ele. Mas que possamos, de alguma forma, colaborar na construção desse reinado de paz e de amor que nos aguarda no grande futuro. Que a tua paz, Senhor, envolva todos os que aqui, neste momento, nós estamos ligados pelos vínculos do pensamento, do coração, mas também abençoe o nosso país, a direção administrativa, política, jurídica do nosso país, do nosso povo. Ajuda-nos a construir aqui verdadeiramente a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Abençoe todos os povos, todas as nações do planeta. E que a tua paz, Senhor, hoje e sempre, esteja conosco. Querida amiga Marta, nós queremos agradecê-la a gentileza, o carinho, por ter aceito o nosso convite para estar essa noite conosco, neste último dia do ano, nessa mensagem linda. E eu vou passar agora a palavra aos nossos companheiros, para depois a gente se despedir. Márcio, por favor. Seu microfone, Márcio. Me perdoem. Foi muito emotivo, cativante, produtivo por demais a sua explanação. Então, fica o nosso gratidão, nosso agradecimento, né, por essas palavras, amiga Marta, que nos proporcionou nessa noite de hoje. Foi um bálsamo no sentido de que nós estamos agora entrando num novo ano, né, no plano terrestre, mas sempre acabamos renovando, né, de alguma maneira física, né, e também espiritual, nossas esperanças, nossas expectativas, e nada melhor do que ter um guia modelo exemplificado tão bem, colocado tão bem por ti, tá bom? Então, muito obrigado por nos dar essa luz, ajudar a ter essa luz para que a gente vire o ano firme e forte, a gente acreditando mais ainda nesse evangelho maravilhoso que é a vida de Jesus. Muito obrigado, Marta. Eu que agradeço muito. Viu, Márcio? Eu agradeço muito. Marta, minha querida amiga, muito obrigado pela oportunidade. Me senti assim acolhido, né, nesse final do ano, com a entrada do ano, né, esse novo ciclo que se inicia, buscando tanto consolo, esclarecimento, trazer Jesus dessa maneira, preencher o nosso coração nessa leveza. Obrigado muito, 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 viu? Um grande beijo no seu coração. Igualmente, Leonardo. Muita paz, muita saúde. Que Deus continue nos abençoando. Bom, então nós nos despedimos aqui, desejando a Marta um feliz 2021, que ela possa estar outras vezes conosco. E se a agenda espírita puder ser útil a você, Marta, estamos aqui à sua disposição, tá bem? Tá bom. Nós também, aqui da FEB,
falo em nome da FEB, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos com você, com todos aqueles que vão ou estão escutando ou que vão nos escutar. E estamos às ordens também. Que Deus, nesse ano 2021, vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. Que bom. Então, nos despedimos de todos, renovando o nosso convite para estarmos juntos no próximo ano, né? Ano que vem, em janeiro, para que a gente, mais uma vez, possamos, né, nos alimentar com um banquete como desta noite. Muita paz e boa noite a todos. Muita paz. Feliz Ano Novo. Feliz 2021 para todos. Um feliz 2021. Obrigado.